Uma das principais convicções bíblicas é que todos os nossos problemas morais, comportamentais e relacionais são, na verdade, o resultado de questões espirituais muito mais profundas. Os pais da igreja compreenderam isso e se basearam nas conhecidas imagens bíblicas de raízes e frutos para ensinar isso. Ou seja, eles sabiam que nossos padrões de hábitos pecaminosos eram frutos de raízes espirituais mais profundas, não é, do que o mero fruto, o mero agir, o mero sentimento. E eles acreditavam que a raiz mais profunda de todas era o orgulho. É o orgulho. E é por isso que Gregório, né, o Grande, o primeiro teólogo a nos dar uma lista distinta dos 7 pecados, como nós vimos no vídeo anterior, 7 raízes de todos os pecados, ele escreveu: pois o orgulho é a raiz de todo mal. Os outros vícios principais, como sua primeira progenie, não é, brotam, sem dúvida, dessa raiz venenosa. Todos eles, a saber, vanglória, inveja, raiva, melancolia, avareza, gula, luxúria, e eles dão origem a todos os outros pecados. Então, ele diz: pois porque éramos mantidos cativos por esses pecados e pelo orgulho, principalmente, o nosso Redentor, não é, Jesus, veio para a batalha espiritual da nossa libertação, cheio do Espírito da graça sétupla, é o que ele diz, revestido de humildade, que é exatamente o oposto daquele pecado principal que gera todos os outros, não é? Então, em listas posteriores, o vício da vanglória foi substituído só e ficou o orgulho, e o vício da melancolia deu lugar ao pecado da preguiça. Mas os teólogos, ao longo dos séculos, concordaram com a convicção de Gregório o Grande de que o orgulho é a raiz de todo o mal, é o rei dos pecados. O orgulho é o rei dos pecados. Por exemplo, C.S. Lewis chamou o orgulho de o grande pecado. E ele diz: de acordo com os mestres cristãos do passado, C.S. Lewis diz, o vício essencial, o mal máximo, é o orgulho. Falta de castidade, raiva, ganância, embriaguez e tudo mais são meras picadas de uma pulga em comparação ao orgulho. O orgulho leva a todos os outros vícios, a todos os outros pecados, diz C.S. Lewis. E em Provérbios 8:13, o orgulho e a arrogância estão no topo da lista de pecados que Deus odeia, não é? E Provérbios 16:18 nos lembra: o orgulho precede a ruína, precede a destruição, e o espírito altivo precede a queda. Então, sempre e onde quer que o pecado destrua vidas humanas, você pode ter certeza de que o orgulho está na raiz. O orgulho é a raiz. Ele é o rei dos pecados. Então, para compreender essa imagem de raiz, fruto na prática, a gente vai explorar 3 tópicos relacionados aqui: os frutos do orgulho, a raiz profunda do próprio orgulho e como o Evangelho nos equipa para matar o pecado do orgulho, para mortificar o pecado do orgulho. Então, em um nível, os frutos do orgulho estão quase além da conta, além do que nós podemos mencionar, numerar. E nós veremos muitos desses pecados em momentos posteriores, em outros vídeos dessa série. Mas existem 3 frutos comuns do orgulho
que exigem, eu diria, mais atenção, né? Autopromoção, autopiedade e justiça própria. Então pense primeiro em autopromoção. A autopromoção talvez seja o fruto mais óbvio, né? Claro, há momentos em que é necessário referir-se às próprias realizações ou credenciais ao procurar emprego, por exemplo. Mas também existe um tipo pecaminoso de autopromoção, na verdade quase todo ele, não é? O que eu mencionei antes é raro e mesmo assim perigoso. Então, um vício que nos repele quando vemos nos outros. A autopromoção é um vício que nos repele quando a gente vê isso nos outros, mas muitas vezes não percebemos em nós mesmos. A palavra bíblica para isso é jactância. Quando as escrituras têm como alvo o orgulho, muitas vezes coloca a ostentação na mira. Então, a Bíblia diz para nós: assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, não se glorie o poderoso na sua força, não se glorie o rico no seu dinheiro, nas suas riquezas. É o que está em Jeremias 9, 23. Então a vanglória era, por exemplo, um grande problema na igreja de Corinto, aparecendo mais de 40 vezes nas duas cartas de Paulo a eles, nas duas cartas de Paulo aos coríntios. Paulo usa uma vívida palavra grega para descrever a vanglória, um termo usado para descrever o fanfarrão pomposo, que sugere ações egocêntricas nas quais há um desejo de chamar atenção para si mesmo. Então Paulo, ele confronta essa autopromoção, mostrando aos coríntios que eles não têm nenhum motivo para se vangloriar. Não é que eles têm poucos motivos, eles não têm nenhum motivo para se vangloriar fora de Cristo e este crucificado. Então, embora tenhamos a tendência de nos orgulhar do dinheiro, como Jeremias diz, do poder ou da sabedoria, e nos gloriarmos nisso, no conhecimento e experiências espirituais, Deus geralmente não escolhe os sábios, os poderosos ou os nobres deste mundo. Paulo diz: ele escolhe os tolos, os fracos, os humildes e desprezados. E Paulo diz por quê? Para que nenhum ser, nenhuma pessoa, nenhum ser humano se vanglorie na sua presença, na presença de Deus. É o que Paulo fala em 1 Coríntios 1, de 26 a 29. Então, como os coríntios, nós temos a tendência de nos orgulhar das coisas erradas. Mas quando somos confrontados com as duras realidades da graça do Evangelho, nós aprendemos que Deus não interage com base no privilégio, no mérito ou no sucesso pessoal. A graça vem pela fé, que é um dom de Deus, e apenas flui na obra consumada de Cristo. E a fé exclui toda ostentação. É o que Romanos 3, 27 diz. A segunda coisa, o segundo fruto, seria a autopiedade. Você pode pensar assim: isso não me descreve em nada. Você pode responder: eu nunca me gabo de coisa nenhuma. Isso que foi dito antes, eu não faço isso. Eu nunca sou culpado de autopromoção. Eu não me gabo da minha sabedoria, porque eu nem me sinto inteligente. Eu não me gabo do meu poder ou da minha beleza, porque na verdade eu não sou atlético, nem bonito, nem forte. Eu não me gabo das minhas riquezas, porque eu não ganho muito dinheiro e eu não tenho muito dinheiro. Então você pode, portanto, concluir que orgulho não é o seu problema, que você pode simplesmente pular
o resto do que está sendo falado e seguir para o próximo, porque certamente isso não é o seu problema básico, mas não tão rápido. Seu orgulho pode estar usando uma máscara diferente. Como eu disse, existem várias que nós nem podemos numerar, e nós pegamos só 3, não é? Para não ficar muito longo esse vídeo, não é? Então, não de autopromoção, mas talvez o orgulho esteja usando a máscara de autopiedade. Não quero dizer o tipo de autopiedade que fica choramingando, do tipo, coitado de mim, embora isso também se qualifique e se esteja incluído, pessoas assim estejam incluídas no orgulho se manifestando assim. Mas eu me refiro à sutil insegurança e autoconsciência que muitas vezes sentimos em comparação com os outros. Quando consideramos aquele fanfarrão arrogante, o exemplo principal de orgulho, podemos imaginar que ele é o único exemplo, mas o orgulho, como a gente vai ver, como veremos, tem a ver com autofoco excessivo. Então, pode aparecer de muitas formas e de muitas maneiras. Não devemos nos surpreender que ele se manifeste de forma diferente em pessoas com diferentes tipos de personalidades e dons e capacidades. Então, teste-se agora e teste-se sempre. Você já se sentiu desconfortável com pessoas mais educadas do que você? Você evita participar de jogos ou esportes por medo de parecer estúpido? Você critica secretamente as pessoas que são fisicamente mais atraentes? Você é excessivamente tímido, até hostil? Você tem medo do que as pessoas pensam de você? Essas coisas também são manifestações de orgulho, aparecendo não como presunção, mas como autopiedade, não é? Nós precisamos desses esclarecimentos úteis, não é? Alguém já disse: a ostentação é a resposta do orgulho ao sucesso, não é? Mas a autopiedade é a resposta do orgulho ao sofrimento. A ostentação diz: eu mereço admiração, porque eu conquistei muito, porque eu tenho muitas capacidades. A autopiedade já diz: eu mereço admiração porque eu sacrifiquei muito. O orgulho é a voz, a ostentação é a voz do orgulho no coração dos fortes. Já a autopiedade é a voz do orgulho no coração dos fracos. Ostentar parece autossuficiente. Autopiedade soa como autossacrifício. Então, a razão pela qual a autopiedade não parece imediatamente orgulho é que ela parece ser carente, parece ser fraca, parece ser débil. Mas a necessidade surge de um ego ferido. E o desejo da autopiedade não é realmente que os outros os vejam como desamparados, mas como heróis. Não é? A necessidade que a autopiedade sente não vem de um sentimento de indignidade, não é? Vem de um sentimento de um senso de valor não reconhecido, não é? De não reconhecimento. Então é a resposta do orgulho a não ser aplaudido. E nós poderíamos aprofundar isso. Mas vamos passar ao terceiro, já que nós nos propomos a falar apenas de 3. A justiça própria, não é? Então, o fruto mais sutil e, eu diria, insidioso do orgulho é a justiça própria. Jesus contou a poderosa parábola do fariseu e cobrador de impostos para expor e censurar aqueles que, a Bíblia diz, confiaram em si mesmos que eram justos e trataram os outros com desprezo. É o que a Bíblia diz em Lucas 18, verso 9. 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu e o outro um
publicano. O fariseu, estando de pé, orava consigo mesmo desta maneira. Jesus diz: ó Deus, graças te dou, porque eu não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como aquele publicano. Eu jejuo 2 vezes por semana, eu dou os dízimos de tudo quanto possuo. Mas Jesus disse que o publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos aos céus, mas batia no peito dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, o pecador. E Jesus completa dizendo: digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer um que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Então, certa vez, alguém, depois de ouvir um sermão sobre esse texto, disse no fim do culto: irmão, eu estou tão feliz por não ser como aquele fariseu. A gente quase não consegue acreditar em algo assim, porque você pensa como ele poderia ter perdido todo o ponto do sermão, não é? Ao se identificar com o coletor de impostos e pensando que ele era melhor do que o fariseu, ele se tornou tão fariseu quanto o próprio fariseu. É inacreditável, não é? Você pode estar pensando agora: ainda bem que eu não sou como esse homem que disse isso no fim do sermão, como o pastor está contando. Mas como você pode ver, o orgulho é sutil, não é? Nós podemos facilmente ver os seus frutos nos outros, mas facilmente deixamos de detectá-los em nós mesmos. Então, certifique-se disso. Se você não acha que é orgulhoso, você não é? Quando alguém ouve um sermão sobre o fariseu orgulhoso e o publicano que não ousava levantar a cabeça, e imediatamente se identifica com o homem humilde e diz: graças a Deus eu não sou como o fariseu, você vê, ele é exatamente como o fariseu. O fariseu estava dizendo: graças a Deus eu não sou como o publicano, e ele está dizendo: graças a Deus eu não sou como o fariseu. Então você vê, o orgulho é muito sutil. E se você está começando a se sentir pouco gratificado por ter a humildade de reconhecer e admitir seu orgulho, tenha cuidado, né? Os frutos do orgulho estão aí, quer você veja ou não. Os frutos do pecado não estão em nós se nós o vemos, estão em nós se nós vemos ou não. É bom que a gente veja. Então, tendo olhado para alguns dos frutos do orgulho, e nós poderíamos continuar, já que nós podemos afirmar que o orgulho tem 1000 faces. Mas olhando para esses 3 frutos, nós devemos perguntar qual é a raiz. Se a autopromoção, a autopiedade e a justiça própria são várias máscaras que o orgulho pode usar, qual é a verdadeira face do orgulho? Se ele usa tantas máscaras, qual é a verdadeira face do orgulho? A resposta é simples: é o eu. Orgulho é egocentrismo, é interesse próprio, é amor próprio, não é excessivo. Nós podemos definir o orgulho como uma mistura de autoabsorção, isto é, narcisismo, com uma superestimação de nossas habilidades ou valor, ou não reconhecimento delas, não é? Tudo isso é presunção. Portanto, uma pessoa orgulhosa pensa muito de si mesma, mas mais do que isso, ela pensa muito sobre si mesma, ela pensa muito em si mesma, quer seja esse pensar em si mesmo gerando autopromoção, ou autopiedade, ou autojustiça própria. E essa é uma definição útil de orgulho. Orgulho é pensar muito de si mesmo, mas também é pensar muito sobre si mesmo. Então,
tomando emprestadas, né, as palavras de Agostinho, o orgulho, ele diz, é o amor de si mesmo, até mesmo a ponto e para o desprezo de Deus. E hoje o que a gente vê é o incentivo de muitos, mesmo na igreja, de que as pessoas devem se amar mais. E todos os nossos problemas é porque nós nos amamos pouco. Então nós temos problemas de autoestima. Na verdade, todos esses são ensinos que estão fluindo do orgulho. Então o efeito do amor próprio desordenado é provocativamente ilustrado em um conto que não é tão conhecido, de C.S. Lewis. É um conto de 1956, quer dizer, é um conto antigo e não muito conhecido, The Shortland. E o que ele fala nesse conto? O próprio C.S. Lewis narra a história que começa quando alguém chamado Duard, um ex-aluno, chega ao seu escritório acompanhado por sua noiva, uma jovem chamada Peggy, não é? E no conto, não é? Quando C.S. Lewis olha para o casal, ele é transportado do seu escritório, onde eles foram, para um mundo estranho e terrível. É um mundo em que quase tudo, céu, árvores, grama, flores, pessoas, está borrado, é indistinto, não tem nitidez. E C.S. Lewis acha tudo assustador. Então, o espanto total, ele diz, da minha aventura estava apenas começando a cair sobre mim. Com ele, com esse espanto, C.S. Lewis diz, veio o medo, mas ainda mais, veio uma espécie de nojo. Ele diz, eu duvido que possa ser totalmente transmitido a alguém que não teve uma experiência semelhante àquela experiência estranha que ele estava tendo. Ele diz, eu senti como se tivesse subitamente sido banido do mundo real, brilhante, concreto, nítido e prodigamente complexo, para uma espécie de universo de segunda categoria, que havia sido montado, ele diz, de forma barata, por um imitador, não é? Mas então, ele diz, de repente ele vê narcisos reais, aparados, frescos e perfeitos, diferente do resto do mundo borrado que ele estava vendo. E ele diz que, de vez em quando, um rosto, um chapéu ou um vestido se destacava em todos os detalhes, ou seja, com nitidez e não borrado como o resto do mundo que ele estava. Mas as roupas distintas eram sempre roupas femininas, enquanto os rostos distintos eram sempre rostos masculinos. Então, ele passa por uma joalheria e tudo naquela vitrine estava perfeito, não é? De repente, tudo estava nítido, perfeito. Cada faceta em cada diamante estava distinta, cada broche, cada tiara, com acabamentos até a última perfeição de detalhes intricados, e não tinha nada borrado, nada sem nitidez. Finalmente, ele vê algo tão grande que a princípio ele pensa que é um edifício, e ele fica chocado ao descobrir que é uma mulher gigantesca, a única forma humana distinta que ele viu naquele lugar, não é? Naquele mundo. Logo fica claro para ele que a gigante é a Peggy, a mulher sentada com o seu antigo aluno, e é ela mais diferente, não é? É ela mudada, seus atributos perfeitos, seus dentes são perfeitos,
Ou seja, todos os seus atributos físicos melhoraram. Dentes perfeitos, corpos perfeitos, lábios perfeitos. A pele, ele diz no conto, era tão perfeita que sugeria uma boneca muito cara. Mas, embora os atributos físicos transformados a fizessem parecer exatamente como a garota em todos os anúncios de jornal, de televisão, não é? Uma modelo. Não é? Ele diz que, embora ela parecesse assim nesse mundo, havia menos bondade e honestidade em seu rosto do que da Peg original que entrou no escritório dele. E à medida que C.S. Lewis continua a sua história, ele eventualmente se dá conta de dois ruídos que soam como batidas pacientes, infinitamente remotas, como se duas pessoas de fora, não é? Duas pessoas excluídas estivessem batendo nas paredes daquele mundo estranho que ele de repente entrou. E a primeira batida estava fraca, mas forte, e com ela veio uma voz dizendo: pegue, deixe-me entrar. A voz que ele estava ouvindo era do Duard, não é? Mas ele diz: como eu devo descrever a outra batida? A primeira batida estava fraca, mas era contínua, não é? De uma mão forte. E ele diz: como eu devo descrever a outra batida? Era de um modo curioso, macia, né? A batida, não de uma mão forte como da outra. Era macia como a lã e afiada como a morte. É como C.S. Lewis descreve. Era macia, mas insuportavelmente pesada em certo sentido. Como se cada golpe, não a cada golpe, uma mão enorme caísse do lado de fora do céu de má qualidade daquele mundo sem nitidez e o cobrisse completamente. E com aquela batida veio uma voz em cujo som ele diz: meus ossos se transformaram em água, não é? E a voz dizia: criança, deixe-me entrar antes que a noite chegue. E C.S. Lewis diz que quando essas últimas palavras foram proferidas, a luz do dia se precipitou sobre ele, e ele, né, C.S. Lewis, é repentinamente transportado de volta ao mundo real, ao mundo concreto de objetos físicos distintos, ao seu escritório com o casal sentado diante dele. E então C.S. Lewis explica o que deve ter acontecido com ele. Ele diz: minha opinião é que, pela operação de alguma lei psicológica ou patológica desconhecida, misteriosa, eu fui por 1 ou 2 segundos deixado na mente da Peg, pelo menos a ponto de ver seu mundo, o mundo como existe para ela, o mundo como ela vê. No centro desse mundo está uma imagem inchada de si mesma, remodelada para ser o mais parecida possível com as garotas dos anúncios de jornais, de televisão, né, as modelos. E em volta dela estão agrupadas imagens claras e distintas das coisas com as quais ela realmente se importa, não é? É por isso que algumas coisas eram nítidas naquele mundo, como a joalheria, os rostos masculinos. Além disso, toda a terra e o céu eram o quê? Era um borrão sem nitidez, era um borrão vago. Os narcisos, C.S. Lewis diz, e rosas eram nítidas, mas os narcisos e rosas são especialmente instrutivos.
As flores só existem para ela se forem do tipo que podem ser cortadas e colocadas em vasos ou enviadas em buquês para ela. Flores em si mesmas, flores como você vê na floresta, são insignificantes. As flores só tinham nitidez e importância se fossem para ela. Então, a história de C.S. Lewis é tão estimulante quanto fantástica, como muitas das obras de C.S. Lewis. Mas é uma parábola perspicaz do vazio doloroso de uma vida egocêntrica. Uma alma inclinada sobre si mesma, adorando a si mesma ao invés de Deus. Essa vida é pequena, seu mundo é monótono, de má qualidade e, em geral, é desinteressante e cinzento e borrado. Mas esse amor desordenado por si mesmo não apenas deixa a alma vazia e entorpecida, mas também infernal até o âmago. Então, C.S. Lewis fornece novamente, né, a melhor ilustração disso em outra obra dele, O Grande Divórcio, onde o inferno é retratado como uma gigantesca cidade cinzenta, onde espíritos miseráveis, egocêntricos e sem alegria vivem vidas isoladas, habitando em habitações solitárias e separadas de outras por centenas de quilômetros, porque não se suportam entre si. E nessa obra, quando um ônibus cheio de espectros infernais consegue uma licença para a fronteira do céu, quase todos eles se afastam do esplendor, da beleza e da alegria, porque eles não desistem de suas vontades egocêntricas. E toda aquela beleza expunham isso, e expunham eles. E ele diz: existem apenas dois tipos de pessoas no mundo. C.S. Lewis diz, C.S. Lewis observa: aqueles que dizem a Deus, seja feita a tua vontade, e aqueles a quem Deus diz no final, seja feita a tua vontade. Então, como Peter Griffith brinca, a canção que todos cantam no inferno é o hino ao orgulho, My Way, não é? Uma canção tão famosa, cantada por tantas pessoas famosas como Frank Sinatra, não é? Eu fiz do meu jeito. Então, a ironia do orgulho é que seu próprio egocentrismo também é autodestrutivo. O cristianismo ensina que Deus criou o ser humano com a capacidade da alegria infinita, mas essa alegria só é encontrada por meio do amor que se doa, não é? O verdadeiro eu, o eu total, é o eu que está voltado para fora em sua orientação, irradiando amor a Deus como seu foco único e, a partir desse foco, fluindo sobre os outros. Mas o orgulho faz com que o eu desmorone sobre si mesmo, não é? Em escombros. Então, o pecado, como um estado de ser, ele é um buraco negro final do espírito, não é? Que suga tudo para si num caos. É a implosão de um eu gravitando interiormente. É o buraco negro, não é? O buraco negro é o orgulho, não é? E tudo gira e nada foge dali, nenhuma luz, não é? É o homo incurvatus in si. É assim que Lutero descreve o pecado: o homem curvado para si mesmo, não é? E como matar então a raiz? Se a raiz do orgulho é o egocentrismo com exclusão de Deus, não é? E por isso dos outros, como é que nós podemos matar essa raiz? Primeiro precisamos ser humildes, não é? Se o orgulho é a raiz de todos os pecados, então a humildade é a raiz de todas as virtudes. João Calvino, ele chama a humildade de a virtude soberana, a mãe e a raiz de todas as virtudes.
Já Jonathan Edwards disse que a humildade era a coisa mais essencial no cristianismo verdadeiro, no homem regenerado. E quando Bernardo de Claraval foi questionado quais eram as 4 virtudes cardeais, ele respondeu: humildade, humildade, humildade e humildade. Mas observe que eu não estou simplesmente dizendo que precisamos de humildade, mas que precisamos ser humilhados. Claro, devemos nos humilhar, mas o tipo de humildade de que precisamos não é o resultado de força de vontade, não é? Mas sim o reflexo de um coração capturado pela visão de Deus. Outro grande puritano, John Owen, disse: existem 2 coisas que são adequadas para humilhar as almas dos homens, e elas são, primeiro, a devida consideração por Deus, não é? E depois a consideração correta de si mesma, de Deus em sua grandeza, glória, santidade, poder, majestade e autoridade, e de nós mesmos em nossa condição mesquinha, abjeta e pecaminosa. É o que John Owen diz. Essas 2 coisas geralmente vêm juntas. Você se lembra da resposta de Isaías à impressionante visão da majestade entronizada e da santidade de Deus no templo? Ele diz: e eu disse, ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros. Ai de mim, porque os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos, em Isaías 6, verso 5. Ou pense em Jó, que depois de vislumbrar a sabedoria inescrutável e o poder infinito de Deus, ele confessou: eu te conhecia de ouvir falar, não é? Eu te conhecia de ouvir falar a respeito de ti, mas agora os meus olhos te veem, por isso me desprezo, me abomino e me arrependo no pó e na cinza, em Jó 42, a partir do versículo 5. Então a humildade espiritual, a humildade que só o Evangelho produz, flui dessa dupla consciência da gloriosa santidade de Deus e da nossa pobreza espiritual final, não é? Quando somos humilhados, ficamos menos preocupados conosco. Quando nossos corações são capturados pelo esplendor da beleza de Deus e a glória da sua santidade, ficamos menos inclinados a nos orgulhar de nós mesmos, menos preocupados com o que as pessoas pensam de nós e menos propensos, na verdade, a pensar que somos melhores do que qualquer outro. Então, os pecados cancerosos de autopromoção, autopiedade e justiça própria começarão a definhar e a morrer na irradiação da glória de Deus. É por isso que Paulo diz que nós somos transformados ao contemplar a glória de Deus na face de Cristo. Nós somos transformados de um grau de glória para outro. É assim que nós somos transformados. Mas não precisamos apenas ser humilhados, precisamos de nos orgulhar de algo melhor. Nossos corações são aspiradores de glória e não vão deixar de ser. Então nossos corações são aspiradores de glória e só escaparemos da atração gravitacional do nosso eu interiormente implodido como um buraco negro, se houver uma força mais poderosa mantendo nossos corações em órbita dela. Então é por isso que o conselho das Escrituras não é apenas não se glorie, porque isso não seria suficiente, mas também é glorie-se no Senhor. Quem se gloriar, glorie-se no Senhor. Você vai ver isso no Salmo 34:2, em Jeremias 9, 23 e 24, Paulo em 1 Coríntios 1, 26 a 31. Não é a maneira mais eficaz de refrear meu prazer de ser elogiado, reconhecido
e de me concentrar em mim mesmo, não há como refrear isso, a não ser se eu me concentrar totalmente em Deus. Então, a abnegação e a crucificação da carne são essenciais, mas veja, como é fácil ser elogiado e desejar elogio, louvor, até pela minha abnegação, não é? Para nós vermos como é insidioso o orgulho. Então, como esse insidioso motivo de prazer em ser muito elogiado será quebrado, exceto por dobrar todas as minhas faculdades para me deleitar no prazer de dar toda a glória a Deus, de todas as coisas girarem em torno de Deus e de encontrar a alegria suprema na beleza infinita de Deus revelada em seu Filho. O meu coração é um aspirador de glória, e se eu não encontrar algo que de fato capture o meu desejo por glória, na glória de Deus, eu vou acabar voltando-me para mim mesmo. Só não se gloriar em si mesmo não é suficiente, não é? Eu tenho que me gloriar em algo. Então glorie-se no Senhor. Então o grande segredo da humildade não é focar em si mesmo. Eu não posso ficar voltado para mim mesmo. Eu tenho que ser mais humilde, porque isso vai acabar gerando um efeito oposto. Então o grande segredo da humildade não é focar em si mesmo, mas encher sua mente e coração com a glória de Deus revelada na morte e ressurreição de Jesus Cristo para vencer o pecado. É contemplar diariamente a glória de Deus na face de Cristo para sermos transformados de um grau de glória para outro. Como um velho hino diz: eu tomo, ó cruz, tua sombra como minha morada. Não peço outro brilho do que o brilho do rosto de Cristo. Contente em deixar o mundo passar sem conhecer ganho ou computar qualquer perda. Meu eu pecaminoso é minha única vergonha e minha glória está toda na cruz. Você vê, esse é o jeito que o Evangelho lida com o orgulho, olhando para aquele que se esvaziou e desceu, aquele que é a imagem perfeita do Pai, vendo a sua glória infinita nele, orbitando a sua beleza infinita e esquecendo de nós mesmos, não é? E não simplesmente não se glorie em você mesmo. Isso é verdade, mas não funciona. Você só vai deixar de se gloriar em si mesmo ao se gloriar totalmente em Deus. Então Paulo diz: longe esteja eu de me gloriar em qualquer outra coisa a não ser na cruz do Senhor Jesus Cristo, a cruz pela qual eu estou crucificado para o mundo e o mundo crucificado para mim. Então assim nós avançamos na conformação à imagem de Cristo, no poder do Espírito Santo. Você vê pelo Evangelho, que nos leva à cruz, que nos leva a contemplar a face de Cristo e não no Monte Sinai pela lei. Amém, queridos? Logo nós vamos olhar outro aspecto, não é? De como esses pecados geram todos os outros pecados em nossas vidas. Que Deus nos conduza para a sua glória, para a nossa alegria, somente pela sua palavra. Amém, queridos? Amém.